paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nesta noite? Quantos são felizes? Amém, nós somos felizes. Independente das circunstâncias, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Tem algum recado, pastor? Eu deixo no final. Amém. Eu queria que você fosse abrindo aí a palavra do Senhor lá no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3. Nós temos declarado que esse é o ano da restauração. Amém, queridos? Quantos aqui creem que o Senhor está restaurando a tua vida, a tua casa, a tua família? Pode estar ali um reboliço, mas o Senhor está trabalhando. Amém? Nós temos que crer. Amém? Malaquias capítulo 3. Amém? Todos encontraram? Capítulo 3, no versículo 13. Amém? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Mas agora nós reputamos como bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade. Certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que o temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Vamos orar, pedir para que o Senhor revele essa palavra no nosso coração, amém? Ora comigo, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, nós te bendizemos neste lugar, nós convidamos a plenitude do teu Espírito Santo para vir mesmo e reinar neste lugar, tocar mesmo os nossos corações, nos quebrantar mesmo diante do Senhor. Pai, quebra em nós toda a resistência, tira de nós toda a dureza do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, que possamos nesta noite ouvir a tua voz e te obedecer, Senhor. Desperta mesmo as nossas vidas, Pai. Nós viemos aqui por causa da tua presença. Já ouvimos o Senhor falar através dos louvores, já adoramos o teu nome, mas nós queremos mesmo, Senhor, sair deste lugar, tocados pelo teu poder, restaurados através da tua palavra, Senhor. Opera em nós a tua vontade, Senhor amado. Cumpre em nós o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda dúvida, toda distorção nessa palavra. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir o Senhor nesta noite, Pai, porque foi para isso que nós viemos a este lugar.
Pai, desperta-nos pelo teu poder. Nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estava ouvindo a semana passada, acho que foi o Tiago que ministrou, porque a gente costuma usar o livro de Malaquias para falar sobre os dízimos e as ofertas, né? Começou a me despertar alguma coisa no livro e essa semana eu comecei a estudar esse livro de Malaquias. Se você não teve oportunidade de ler, que você possa ler essa semana. Ele é curtinho, ele só tem 4 capítulos. E ele vai falar ao teu coração da mesma forma que ele falou comigo. E eu creio que o que o Senhor vai ministrar no teu coração vai confirmar através dessa palavra. Amém? Malaquias, ele é o último profeta do Velho Testamento. Ele escreveu mais ou menos 450 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir ao mundo. Ele escreveu essa palavra. O profeta, na época, ele era a boca de Deus. E ele anunciava a vontade de Deus aos homens. Aqui, Malaquias, ele está exortando o povo de Deus. Ele está exortando o povo de Israel. Repreendendo, ele está despertando, né? Ele está aconselhando o povo. E ele está mostrando ao povo, se você ler ali, eu fiz um resuminho, ele está mostrando ao povo quanto Deus os amava, o quanto eles eram assim preciosos e especiais para Deus. E o povo sempre duvidando do amor de Deus por eles. O povo questionava o amor de Deus devido às lutas, às adversidades que eles enfrentavam. E Malaquias, ele mostrava que o povo estava desonrando a Deus. O povo dava a Deus o imundo. O povo oferecia no altar não o melhor deles, mas as sobras. E Deus, ele não estava se agradando daquele povo. E ele não estava aceitando aquilo que aquele povo estava oferecendo para ele. O povo dele, o povo escolhido, estava oferecendo para Deus e Deus não estava recebendo. Às vezes, queridos, nós achamos que Deus aceita qualquer coisa, né? Às vezes a gente fala assim, Deus conhece a intenção do meu coração. Mas aquilo que Deus pede, nós temos que obedecer. E Deus não aceita qualquer coisa. Como Malaquias estava falando para aquele povo, que Deus não estava aceitando aquilo que o povo estava dando a Deus. Quando nós lemos ali no livro de Gênesis, Deus pediu uma oferta para Abel e Deus pediu uma oferta para Caim. E a palavra do Senhor fala, eles eram irmãos, Abel e Caim, e eles eram filhos de Adão e Eva. E Deus pediu uma oferta para Abel, e Abel, ele ofereceu e deu com o coração aquilo que Deus pediu. E Caim, ele deu a Deus, mas ele não deu com o coração. E Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E nós vemos o primeiro assassinato no Velho Testamento, quando Caim matou Abel. Por inveja, por aquilo que ele fazia para Deus, aquilo que ele oferecia para Deus. Então, na verdade, Deus não aceita qualquer coisa, queridos. Nós vemos ali no tabernáculo, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, Moisés, ele ouviu o que Deus queria.
E ele falou assim ao povo: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. E às vezes nós achamos que Deus aceita qualquer coisa. Malaquias, ele estava sendo a boca de Deus ali. Jesus não havia nascido, mas havia um povo escolhido de Deus. E Malaquias estava exortando aquele povo, mostrando àquele povo que eles estavam fazendo aquilo que eles queriam, que eles estavam sendo infiéis a Deus, que eles eram murmuradores, que eles eram reclamadores, que eles eram desleais, que eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, que eles não tinham compromisso com Deus, que eles eram irresponsáveis. Gente, que duro, né? Um povo separado, um povo que Deus separou para ele, na verdade, um povo que oferecia qualquer coisa para Deus, achando que Deus aceita qualquer coisa. O povo, ele estava se perdendo, e a sua descendência também. Deus fala que estava procurando ali uma semente de piedosos. E eu estava procurando assim, o que é uma semente de piedosos? São aqueles que têm amor e respeito pelas coisas de Deus. Ele fala aos maridos que estavam traindo as suas esposas. E que havia ali naquele lugar muitos divórcios entre o povo de Deus. E Deus diz ali no livro de Malaquias que ele odeia o divórcio. Queridos, nós estamos falando para o povo de Deus. Malaquias não estava falando para outro povo. Malaquias estava ali falando, sendo boca de Deus para o povo de Deus. E aqui Malaquias 2, se você vê na sua Bíblia, se você já fechou, não precisa abrir. Ele fala assim: enfadais ao Senhor, vocês estão cansando Deus com as vossas palavras. E ainda vocês perguntam: em que nós estamos cansando Deus? Nisto que dizeis, o profeta fala: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Aquele povo às vezes via o ímpio era aquele que não era judeu. É aquele que não era do povo de Israel. E às vezes eles olhavam a prosperidade do ímpio e olhavam para a dificuldade deles e eles falavam: poxa vida, quem faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Estão chamando Deus de injusto, que Deus está se agradando do ímpio, daqueles que prosperam. E Malaquias 3:1 fala assim: vede, eu envio. Deus está falando para Malaquias que ia enviar o Salvador do mundo. Primeiro ele fala que iria enviar o mensageiro que é João. Que João falava: arrependei-vos, aplainai o caminho do Senhor, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Malaquias, 450 anos antes de Jesus nascer, ele já estava falando para o povo que Deus iria enviar um mensageiro para preparar o caminho.
E de repente virá ao seu templo o Senhor. Esse é Jesus. A quem buscais, o mensageiro da aliança. A quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Sabe que ele estava falando para aquele povo que iria vir o Senhor. E que o Senhor viria como fogo. Para quê? Para purificar. E como sabão dos lavandeiros, para limpar as vidas. Assentar-se-á como fundidor. Ele vai trabalhar, ele vai moldar na vida do povo. E como purificador de prata, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. A vida deles, eles iriam ofertar ao Senhor. Chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam os trabalhadores e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Malaquias estava falando para aquele povo, Deus vai enviar o Senhor, que ele vai vir como fundidor, como um sabão do lavandeiro. Ele vai vir como aquele que vai limpar, como aquele que vai purificar, como aquele que vai lavar, para eles serem testemunhas, para esse povo que está fazendo tudo errado, que está adulterando, que está aderindo aos feiticeiros, aos macumbeiros, às cartomantes, aos adúlteros, aqueles que têm mentido, aqueles que têm defraudado o trabalhador. E hoje, queridos, o Senhor já veio ao mundo. Jesus já veio ao mundo há mais de 2000 anos. Jesus já viveu nesse mundo, dando-nos o exemplo de amor e de obediência. Jesus veio como testemunho. Ele já morreu por nós, ele já ressuscitou. Hoje Jesus está vivo em espírito. Ele está conosco em espírito, em corpo ele está com o Pai, mas ele, em espírito ele está conosco. E em breve ele voltará. E será que temos nos deixado sermos purificados e aperfeiçoados? Como Deus falou essa semana comigo, queridos. Como Deus tem falado, assim, no meu coração de uma forma tão forte. Aqui nós estamos sendo a boca de Deus. E se nós não falarmos aquilo que Deus tem falado conosco, nós vamos ser cobrados do Senhor por aquilo que nós não temos falado. Nós queremos bênçãos, nós queremos vitória, nós adoramos ao Senhor,
Nós cantamos aquele louvor bem-aventurado, aquele que está em tua casa, que o seu reino venha sobre nós. Mas será que nós temos sido esse povo que Jesus quer purificar? Da mesma forma que Deus usou Malaquias, antes de Jesus nascer, hoje Ele está aqui para nos despertar. Será que temos convicção do amor de Deus por nós? Deus já demonstrou o amor dele por nós, enviando Jesus para morrer por nós. Maior amor do que esse, ninguém. Eu estava falando essa semana para uma pessoa. Nem Maria daria o filho dela para morrer. Nem Maria. Mas Deus deu. A Bíblia fala que Deus amou o homem de uma forma tão grande que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida é passageira, queridos. Nós temos que viver aqui sim, mas nós temos que começar a pensar na eternidade. Há pessoas que morrem bebês, há pessoas que morrem com 5, com 10, com 15, com 30, com 50. Nós fomos num velório essa semana. Estava cheio lá em Peru, cheio. Sabe o que as pessoas falaram? Que aquilo era fruto do carnaval, aquelas mortes. Pessoas estão morrendo. Jesus já veio. Jesus está sendo pregado nos 4 cantos da terra. E as pessoas não querem. Não querem. Nós estamos falando aqui com o povo de Deus. Comigo Deus falou. Como povo dele. Será que nós temos percebido, dado valor para esse amor de Deus por nós? Às vezes nós valorizamos tanto algo que alguém faz para nós. Mas será que nós temos valorizado o que Deus fez por nós? Que deu Jesus para que um dia nós estivéssemos na eternidade com Ele, desfrutando de tudo aquilo que Ele foi preparar para nós? Será que nós temos honrado a Deus e dado a Ele o melhor de nós? Essa palavra foi para a gente pensar. Ainda falei, Senhor, que difícil. Será que nós temos honrado e dado a Deus o melhor de nós? Será que nós temos adorado como Ele merece? Será que nós temos reclamado, murmurado como aquele povo que o Senhor que murmurava, que reclamava, que blasfemava, e às vezes num culto estava ali adorando, glorificando a Deus? Quando olhamos para aqueles que não servem a Deus, nós vemos às vezes que eles não enfrentam tanto problema como nós. Aparentemente. Essa semana nós ouvimos um amigo nosso falar assim: irmãos, estou passando por uma situação difícil, por uma prova difícil financeira. E eu fui no mercado para comprar o básico. Ele falou, para comprar o básico. Aí quando eu vi o meu vizinho, e eu sou um servo de Deus, eu vi o meu vizinho que não teme a Deus, eu vi o carrinho dele cheio de pacotes de cerveja, bem ali
ali do meu lado. Aí eu falei, não, Senhor, o Senhor é fiel comigo. Às vezes nós olhamos determinadas coisas e achamos que as pessoas aparentemente não enfrentam os problemas que nós enfrentamos. E às vezes nós questionamos Deus. Eu já ouvi pessoas falarem, Deus é injusto, porque às vezes as pessoas que não temem Ele prosperam, parece que tudo vai bem na vida deles. As pessoas não buscam a Deus, as pessoas não servem a Deus, chamando Deus de injusto. Isso é para refletir. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas saiba, veja, presta atenção no resultado da nossa reverência, da nossa adoração, da nossa fidelidade a Deus. Às vezes nós falamos, Deus é fiel. E nós? Será que nós temos sido fiéis a Ele? Não estou falando de dinheiro, não. Você lê lá o livro de Malaquias, você vai ver que só lá no finalzinho ele fala do dinheiro. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Lá Malaquias fala que o povo deixou até de ofertar e dizimar. E o povo falava, onde que nós estamos roubando a Deus? Malaquias fala, responde nos dízimos e nas ofertas. Deus falando. Às vezes, queridos, a gente acha que Deus precisa do nosso dinheiro. Mas Deus é Deus, porque Ele é o Criador. E se não tiver, Ele cria. Nós cremos, nós temos profetizado que esse templo lá no centro vai sair até 2016. E nós cremos nisso. Porque eu não sei de que forma Deus vai enviar os recursos, mas Ele vai porque Ele é fiel. Mas será que nós temos sido fiéis? Eu vejo que quando nós obedecemos a Deus nos dízimos e nas ofertas, nós estamos falando, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de mim. Ou nós temos só reclamado. Está difícil, ora, dobre o seu joelho. Às vezes nós somos ingratos, queridos, ingratos. E Deus não aceita ingratidão. Às vezes você está com um coração amargurado, com um coração rancoroso. Deus não aceita o louvor. Como nós temos que pedir para Ele limpar mesmo o nosso coração. Como nós temos que pedir para Ele nos purificar. O que nós temos oferecido no altar do Senhor? Será que nós temos oferecido a Ele o que Ele tem nos pedido com amor? Você está aqui por amor nessa noite? Às vezes a gente até veio meio empurrado. Mas eu falo, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Mas quando eu estou aqui, eu me entrego ao Senhor, eu peço perdão. Todas as vezes que eu faço algo para o Senhor, a gente tem que fazer com alegria, queridos. Será que temos servido ao Senhor com amor? Será que nós temos tido compromisso com o Senhor e com a sua obra? Será que nós temos sido pessoas de palavra? Cumprindo a palavra que nós temos falado? É uma palavra dura. Mas é uma palavra de cura. É uma palavra de cura. Será que nós temos tido responsabilidade com as coisas de Deus ou nós temos feito a obra relaxadamente? Ou nós temos servido, buscado servir, queridos, não é só na igreja.
servir lá no seu trabalho, servir lá na sua casa. É cumprir os nossos compromissos, aonde nós formos, o que nós fizermos, o que nós falarmos, empenharmos a nossa palavra. Será que nós temos ouvido o que o Senhor quer de nós verdadeiramente? Às vezes a gente faz as coisas tão mecanicamente, né? Eu vou, eu faço. Será que nós temos dado do melhor do nosso tempo, das nossas atitudes, da nossa vida, dos nossos bens ao Senhor? Será que você tem orado por aquela pessoa que tem perseguido a sua vida? Será que você tem orado por aquele chefe que às vezes está pegando no seu pé? Ou você tem amaldiçoado aquela vida? Será que nós temos sido como Abel? Ou nós temos sido como Caim? É forte. Eu falei, Senhor, que forte. Que forte essas coisas. Como que nós temos cuidado da nossa família? Será que nós temos buscado em Deus a direção para educar os nossos filhos? Como nós temos sido como cônjuges? Como você tem sido para sua esposa, para o seu marido? Lá no livro de Malaquias fala que eles estavam deixando a mulher da sua mocidade. A mulher estava ficando velha e ele trocava por outra duas hoje, né? Troca por uma de 60, duas de 30. 3, 4. Como você tem tratado o seu marido? Como você tem tratado os seus filhos? Às vezes tem pais que sofrem porque deixam os filhos fazerem o que querem. Eu falo para o Senhor que eu falo eu e o Rubens que a gente deveria de ter conhecido Jesus quando os nossos filhos eram pequenos. Mas o Senhor falou, você não me queria. Às vezes nós não queremos Jesus. Mas chegou o tempo que o Senhor trabalhou os nossos corações. E a gente tem procurado ouvir Deus e tomar certas atitudes para agradar Deus, não para agradar os homens. Muitas vezes nós tomamos atitudes na nossa casa que nós não vamos agradar os nossos filhos, mas nós vamos agradar Deus. Às vezes você vai tomar atitude no seu trabalho que você não vai agradar os homens, mas você vai agradar Deus. E quando nós agradamos Deus, por mais que nós não somos reconhecidos, o Senhor nos reconhece. Hoje nós tivemos uma reunião, ainda eu falei, Senhor, eu vou, porque eu sou avó. Eu sou avó hoje. E o pastor falou um pouquinho sobre os filhos que têm vindo aqui, os seus filhos, os nossos netos. E ele falou que nós temos que gerar no coração dos nossos filhos uma semente de piedosos. E eu já tinha escrito isso antes do pastor ter falado. Nós temos que gerar nos nossos filhos que nós amamos a Deus e que nós o obedecemos de todo o nosso coração. E eu comecei a me lembrar das nossas netas, que às vezes a gente nem vê, elas vêm. Por quê?
porque nós conseguimos. O pastor falou, ele fala aqui que a semente de piedosos é toda a nossa geração, toda a nossa descendência. Não consegui ainda, eu acredito nos meus filhos, não totalmente, mas ele conhece o amor e o temor e a obediência que eu e o pai dele temos pelo Senhor. Nós somos falhos, sim. Mas quando o Senhor toca no nosso coração que nós falhamos, nós vamos pedir perdão. Nós temos que gerar isso nos nossos filhos. Você que tem criança pequena, traga mesmo elas aqui, queridos. E venha mesmo ouvir quando tiver a reunião de pais. Eu falei, o que será que o pastor vai falar? Foi lindo, foi lindo. A palavra de Deus ele falou. E como nós temos que buscar conhecer essa palavra, para vivermos esta palavra, para agradar o coração de Deus. E Deus como fundidor, como que tem o sabão do lavandeiro, ele vai trabalhando e limpando a nossa vida, a nossa família, a nossa descendência. Nós temos que pensar nos dias de hoje como marido e mulher e como pais. Porque está sendo uma depravação. O mundo está perdido, mas a igreja muitas vezes também está perdida. Não a igreja do Senhor, mas as pessoas. Nós precisamos nos conscientizar, queridos. Jesus veio para transformar a nossa vida. Jesus veio para trabalhar no nosso coração. Jesus veio para que, através de nós, vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, vidas sejam libertas pelo poder do Senhor. Será que nós temos nos deixado sermos tratados, queridos? Por isso nós lemos o que nós lemos ali em Malaquias, capítulo 3, 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas nós dizemos, o que temos falado contra ti, Senhor? O Senhor fala, inútil é servir a Deus. Às vezes as pessoas falam, não vale a pena. Não vale a pena eu sair num domingo e vir aqui para louvar o Senhor com essa chuva. Eu estou cansado. Deus entende. Mas nós precisamos buscar força para enfrentarmos as adversidades. Nós precisamos buscar força para enfrentarmos o dia a dia. Nós precisamos buscar força no Senhor, em oração, em leitura da palavra, em buscar mesmo a presença do Senhor, para nós termos força de enfrentarmos as coisas desse mundo. O Senhor fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não falou que seria fácil. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E quem vai dar esse bom ânimo para nós? O Senhor. É Ele que vai nos dar esse bom ânimo. E é esse ânimo renovado que vai nos fazer vencer as adversidades. Fazer vencer as afrontas, as dificuldades. Não é fácil, queridos. Não é fácil as situações muitas vezes que nós enfrentamos. Mas nós estamos de pé porque a nossa força tem vindo do Senhor. Mas será que nós temos nos deixado ser limpos pela palavra de Deus? Jesus é essa palavra. Jesus, Ele quer mesmo transformar a nossa vida. Ele é a forma que nos dá forma. Ele fala, não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma que esse mundo está tomando. Ele fala, mas transformai-vos.
renovando a tua mente com essa palavra, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Será que nós temos nos deixado? Ele fala assim, aqui fala no 15, mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade. Certamente prosperam e até os que tentam ao Senhor escapam. Mas o Senhor fala no 16 aqui, mas existe um povo que me teme. Existe um povo que me obedece. E há um memorial diante de mim lá no céu. Eu li essa semana, lá em Apocalipse 20, 12, que fala que há um livro no céu escrito ao nosso respeito. E um dia Jesus vai abrir esse livro. E ele vai falar, filho, eu me agradei de você porque você me obedeceu. Eu me agradei de você porque você perdoou. Eu me agradei de você porque você orou por aquele que estava perseguindo você. Eu me agradei de você porque você orou por aquele que estava perdido no mundo. Eu me agradei de você porque você orou pela sua família. Porque você deu tudo de você pela sua família. Porque você fez tudo aquilo que eu te orientei a fazer. Há um livro escrito. E o Senhor fala que nesse livro tem também o nosso nome escrito nas mãos do Senhor. Olha que lindo. E Ele não se esquece do que nós fazemos. Ele não se esquece do nosso empenho, da nossa perseverança, da nossa fidelidade, do nosso amor. Ele não se esquece. Ele não se esquece. Por isso o Senhor fala lá no livro de João que Ele procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura é porque ainda Ele não encontrou. E o que o Senhor pede de nós, queridos? Que nós tomemos uma posição. O Senhor fala que o frio é frio. O Senhor fala o quente é quente, mas o morno eu vou vomitar. Jesus fala em uma das cartas no Apocalipse. Ele fala, quem dera vocês fossem frio ou quente. Mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar. Não quero ser morna, queridos. Eu não quero ser morna para as coisas de Deus. Eu não quero ser morna para obedecer a Deus. Uma hora eu obedeço, outra hora não. Não é 100% que a gente obedece. Mas quando a gente quer obedecer, o Senhor mostra onde nós erramos. Quantos de nós nesta noite queremos tomar uma posição em ser um adorador? Quantos de nós nesta noite vamos tomar uma posição em buscar ao Senhor de todo o nosso coração? Quantos nesta noite querem tomar uma posição de adorar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Quantos de nós nesta noite quer falar, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade? Quantos de nós? Eu queria chamar o Tiago para a gente só cantar aquele louvor adorador. Se você quer mesmo, você vai declarar, é tudo que eu sou. Porque esse louvor a gente fala, adorador é tudo que eu sou. Presta atenção nessa letra. E fala, Senhor, talvez ainda eu não seja 100% como o Senhor quer. Mas eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria falar para você que Jesus vai voltar.
Eu quero ler um versículo aqui só para a gente terminar. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte, se não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. E ele fala que esse dia virá. Então, nós vamos ver a diferença entre aquele justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Queridos, que você tenha o coração, fala, Senhor, eu te quero. Eu te quero, Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser aquilo que a palavra de Deus fala que o Senhor quer que eu seja. Eu não sou perfeito. O Senhor fala, se você falar que não tem pecado, você é mentiroso. Ele fala, mas se você me confessar o teu pecado, eu sou fiel e justo para te perdoar o pecado e te purificar de toda injustiça. Nós não podemos ser aquele meia-boca. Nós temos que querer ser um adorador verdadeiro. Se você quer isso, adore o Senhor nessa noite. Fala isso para o Senhor, que você quer ser esse adorador. Tudo que eu sou. Me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda
pastor sempre fala uma coisa, que a maior herança que nós podemos dar para os nossos filhos não é bens materiais, não é estudo, não é uma boa faculdade, tudo isso é muito bom. Mas a maior herança é eles terem o temor do Senhor, eles verem em nós o exemplo. Porque um dia pode ser que a gente não vai nem estar nesse mundo, mas eles vão se lembrar do nosso temor, da nossa adoração ao Senhor.